Olá, boa noite a você ligado no canal AgroPlus. Começa o AgroDebate, o programa que de segunda a sexta debate o agronegócio. Assuntos de interesse de dentro e de fora da porteira. Você que está nos assistindo, continue ligado, porque hoje assuntos em alta, inclusive alta do dólar, é um dos principais assuntos a serem discutidos e debatidos hoje aqui no programa, já que com esse aumento repentino causando recorde ainda, né? O maior aumento, né? O maior valor, a maior valorização do dólar em relação ao real da história, como que isso pode afetar ou beneficiar o agronegócio, é o que a gente vai debater como primeiro assunto hoje por aqui. A gente também debate o etanol de milho, então atenção, produtor de milho, porque a tendência é boa, viu? Até 2032 o Brasil deve se tornar o maior produtor de etanol de milho no mundo. Então é uma ótima oportunidade para aquele produtor de milho. Nós vamos falar também sobre seguro rural, já que alguns produtores já manifestaram desinteresse em contratar o seguro rural, a maioria deles inclusive. Por que é que será que o produtor abre mão de um serviço como esse? A gente vai debater esses três assuntos no AgroDebate que está começando. Já faço o convite para os meus colegas de bancada hoje. Chega aqui comigo Daiane Kirnev, especialista em agronegócio, e também o Denir Zancanaro, o Bianco, especialista em negócios. Daiane, boa noite. Boa noite, Jossan. Boa noite, Bianco. Boa noite a todos os telespectadores. Seu Bianco, seja bem-vindo mais uma vez. Voltando de férias, estávamos com saudade. Valeu, Jossan. Obrigado meu filho, obrigado a todos que estão nos assistindo. Boa noite, doutora Daiane. Que bom rever vocês aí, beleza? Vamos debater agronegócio então, começando com dólar. Mas antes disso, né, agora que a bancada está formada, eu faço convite. Vamos debater o agronegócio. Roda a vinheta. Meus amigos, o dólar atingiu o maior patamar em relação ao real na história, né? Chegamos aí a valores exorbitantes. Já vi até notícia, inclusive, que diz aqui, ó, no Metrópolis, dólar dá o primeiro sinal de alívio. Ele chegou a 6,03 para quem estava ali na casa dos 5, né? Até confortável na casa dos 5, chegar no 6, 6,13, chega de 6,6 e 6,13. Eu não vejo como alívio, né? É um motivo para rir de desespero, como diz, né? Mas a verdade é que o dólar, ele afeta muito, né, os negócios, e não seria diferente com o agronegócio. Falando como um civil, como uma pessoa qualquer, que sou eu, em que momento na minha vida que o dólar vai me afetar? Na hora de fazer, eu vejo, né, pelo menos no meu ponto de vista, na hora de fazer uma viagem, eu vou fazer uma viagem para os Estados Unidos, ou para qualquer país em que a moeda oficial seja o dólar. E aí eu vou pensar, quantos reais eu preciso para ter um dólar? Então, às vezes, nesse caso, eu preciso de pouco mais de R$6 para eu ter um dólar. Então, para mim, isso prejudica. Para mim, como civil, isso é ruim. Mas para o produtor rural, seu Bianco, isso pode ser uma boa notícia, né? Explica para a gente. Jossan, o dólar, o produtor de soja, ele teoricamente ele trabalha sempre com dólar. Por quê? Bolsa de Chicago se fala em dólar. O dólar subindo, ele na negociação dele, quando ele vende o produto dele, a soja, a moeda o comparativo que eles fazem é em dólar. Se você, para a gente fazer uma conta mais fácil, o produtor vende o soja a $20. Se o dólar for a R$5, o que vai acontecer? Ele vai receber R$100. Se o dólar for a R$6, como está hoje, ele vai receber R$120. Quer dizer que ele tem mais dinheiro em caixa. Agora também o produtor rural, ele compra muito em dólar. Muitos produtores rurais fazem pacotes e esses pacotes eles deixam em dólar. Fica devendo tantas sacas de soja ou tantos dólares.
Esse seria mais ou menos o parâmetro dele. Um produtor rural também, ele tem desvantagens porque quando ele compra todos os produtos dele, seja adubo, fertilizantes ou outros produtos que são importados, são em dólar. Muitos produtores rurais também, eles pegam empréstimos em dólar, que hoje tem muitos bancos internacionais que eles emprestam dinheiro em dólar. Quando você emprestou um dinheiro em dólar, você pegou $1 milhão, a 5, você estava devendo 5 milhões de reais. Agora você vai pagar, então você deve 6 milhões de reais. E tem mais o juro em cima disso. Então o produtor que pegou esse dinheiro em dólar, ele está tendo muito prejuízo. Agora tem aquele produtor que é capitalizado, ele tinha reais lá no começo da safra, ele pagou toda a produção dele, ele comprou o pacote dele e pagou tudo. Esse produtor, ele só está torcendo para que o dólar não vá para 6, que vá para 7. Porque aí ele vai receber antes de 120 reais a saca, 140, né? Esses são os comparativos que a gente pode fazer com o produtor. Tem os comparativos que você fez com o consumidor. Nós mesmo, como consumidores, também teremos quase só prejuízo. Por quê? Porque a gente importa. Você vai comprar um celular novo, talvez o impacto não seja hoje. Esse celular ele é importado. Tá? Você mesmo fez uma entrevista, nós conversamos muito com o Martelli sobre a farinha de trigo. Que a farinha de trigo impacta no pãozinho nosso, que eles produzindo lá em Santa Catarina, eles importam a maioria da farinha de trigo da Argentina, que é uma farinha de muita qualidade, de alta qualidade. Portanto, o custo deles da farinha de trigo que virá de lá até aqui, vai subir o custo da farinha de trigo, que passa o padeiro, que o padeiro vai repassar para o consumidor. Então, nós, como consumidores, talvez não temos esse impacto hoje, amanhã. O dólar subiu para 6 de 5,90 para 6,10, subiu 20%, o pãozinho vai subir 20% amanhã. Não. Isso também tem outros custos dentro dessa variação do dólar. Mas, teoricamente, seria, no meu entender, é isso. Daiane, eu não vou colocar nem você em maus lençóis. Eu já vou fazer uma breve introdução do que eu imagino que você vai falar. O produtor rural, então, ao invés, não existe, confirma para mim, por favor, o ser bom ou ser ruim. Isso resume-se com essa fala que o seu Bianco acabou de trazer para a gente, muito bem colocado, é que o produtor rural não tem outra saída que não ser acompanhar o mercado interno e externo, né? Exatamente, Jossan. O Bianco pontuou muito bem. E se você fosse me perguntar se é bom ou ruim para o produtor rural o dólar estar alto, eu ia falar depende. Se ele já vendeu a produção dele, é ruim. Se ele não vendeu ainda e for a hora de vender, é bom. Porque vamos começar, né, os aspectos. Primeiro, o aspecto de venda. A venda da soja, ela tem várias variáveis que somadas, né, conclui aquele preço. Uma delas é o valor em dólar por bushel, né, de soja. O dólar estando alto, hoje o preço por bushel está 9,40 por aí dólares, né? Então, dólar alto na hora de vender seria bom. Porém, Jossan, olha só que interessante, para não dizer trágico, né? Todo esse aumento do dólar aí chegou a 6,07 e não teve aumento no valor da saca de soja, nada, praticamente nada, porque tem muita pressão baixista por causa daquela repercussão que teve com o nosso Haddad. Ele fez aquela fala sobre o imposto de renda e acabou gerando uma repercussão negativa e acabou travando os preços da soja com uma tendência baixista. Um governo que gasta muito, que vai ter um prejuízo, então o mercado acaba ficando meio desconfiado disso. Pode ser que a soja volte a subir para sincronizar esse preço aí do dólar, né? Porém, hoje, ela não subiu a quantidade que subiu, a proporção que subiu a soja. E aí, vocês podem perguntar, mas será que vai continuar subindo?
o dólar? Eu acredito que vai continuar subindo. Tem até algumas especulações aí que depende muito de alguns fatores, né, de diversos fatores. Quando o nosso país está com risco, né, que são essas tendências agora de mercado, esse pacote de cortes que foi anunciado pelo governo, ele gerou uma certa insegurança, né, também. E essas inseguranças, elas fazem subir o dólar. Pressões geopolíticas externas também fazem subir o dólar. E Trump também tem sido um grande aliado aí para esse aumento do dólar, com algumas... Ele fez algumas declarações que fizeram subir também o preço do dólar. Na hora de vender, eu quero que o meu dólar esteja alto. Porém, na hora de fazer a compra dos meus insumos, eu quero que o dólar esteja bem baixo. Principalmente porque a gente sabe que 95% aproximadamente dos nossos insumos agrícolas são importados. E, considerando isso, eu vou ter um custo de safra, um custo de plantio definitivamente, né, mais alto se estiver alto o valor do dólar. Então, o ideal é que esteja alto na hora de vender e baixo na hora de comprar os insumos. Porém, existem também aqueles produtores que fazem os financiamentos em dólar. E então, se o dólar estiver alto, como o Bianco muito bem pontuou, vai ficar mais caro. A gente sabe também, Jussan, que além disso, o combustível que é o diesel nosso, né, ele tem a sua base em barril de petróleo e ele acaba sendo precificado também em dólar. Então, com o dólar alto, aumenta também o meu custo efetivo, né, da produção. Então, a gente tem que analisar todos esses pontos. Por isso que a gente não fica soltando fogos quando o dólar está em alta. Eu só vou soltar se eu não tiver vendido ainda a minha produção e se eu não tiver que comprar meus insumos. Seu Bianco. Feliz na fala dela. Eu quero, vamos dizer, quem ganha? Quem exporta e quem perde? Quem consome em dólar, né? Tem muita... a gente fala assim, mas eu não, igual você falou, eu não tenho nada a ver com dólar. As companhias aéreas hoje, com essa alta de dólar, elas estão tendo muito prejuízo. Porque quando você compra uma passagem de avião, você compra ela e transforma em reais e eles parcelam em 5 até 10 vezes. E elas, todos os aviões dela são leasing, né? São empresas que emprestam esse aparelho, esse avião, e o custo disso é em dólar. O combustível que sustenta ele é baseado em dólar. Então, quase todos os custos dela são em dólar. E eles transformaram isso em reais. Então, isso vai causar um prejuízo muito grande para as companhias. Deixa as companhias em maus lençóis. Nós mesmos, o combustível, também a gente só fala das companhias aéreas, mas o combustível vai na bomba de gasolina nossa aqui uns dias. Se esse dólar ter ainda e continuar nessa tendência altista, o combustível vai subir. Isso como eu falei primeiro, não é de um dia para o outro. Porém, se o dólar continuar a 6 e ir para 6,50, com essas falas infelizes dos nossos governos, né, que falam mais besteira do que... Eles falaram que iam reduzir custo e aí quando chega no final você vê que a tendência é deles aumentar o custo. Então, essa insegurança governamental nos deixa muito preocupados e esse dólar ainda, no meu entender, acho que ele vai subir muito se o governo não interferir e não jogar dinheiro no mercado para segurar esse dólar. Daiane, vou já passar a bola para você aí. Realmente, Jussan, essa fala complementa muito o que a gente vem conversando aqui, né? Que a gente às vezes pensa, mas eu não vou para os Estados Unidos, eu não tenho nada, mas acaba interferindo, porque a gente importa muito produto, importa serviços, importa produtos, né?
As passagens aéreas são um exemplo, as viagens internacionais. Às vezes a gente não vai viajar internacionalmente, mas daí vamos supor, eu estou só aqui no Brasil, aumenta o dólar na hora de eu comprar meu insumo, vai aumentar o preço, né, da produção, vai aumentar todos os fatores. Hoje a gente tem muita relação, então a gente tem que olhar o mundo de forma macro, como a gente já vem comentando, né? Todos os fatores que aumentam, o combustível vai aumentar, então a passagem de ônibus vai aumentar o valor do transporte, a gente acaba tendo custos mais altos realmente com o dólar alto. E outra coisa, a desvalorização da nossa moeda, então a gente tem que colocar isso na cabeça também. Jossan, a doutora falou há pouco sobre o bushel, né? Muita pouca gente sabe o que é um bushel, né? E por que é um bushel? Por que o soja, vamos dizer, ele tem esse parâmetro de bushel? Bushel é igual um barril, vamos dizer. É um volume, é um determinado volume, que é um barril mesmo. E esse bushel, ele muda de peso cada produto, vamos dizer. O milho, eu até anotei, o soja, um bushel vale 27,22 quilos. O milho vale 25,4. A aveia, só para que ela é mais leve, dá mais volume, é 14,52 quilos. E eles fazem mais ou menos dentro desse barril um parâmetro, uma média assim, que seria 35 litros um barril com 35 litros, que equivale então a um bushel. Só para a gente, muitas vezes a gente não sabe ou não consegue entender o que é um bushel e por que é bushel. Acho que isso serve até para a gente entender na hora da exportação, né? O que você vai preferir levar, eu acho que até na hora da escolha, né, de navios aí, deve ser feita uma seleção aí pela quantidade de produtos, o peso, né, que cada um, às vezes isso deve afetar. Mas quando a gente fala de dólar e tudo mais, o soja, enfim, as commodities, né, elas são afetadas por conta de decisões que são externas. O que tipo de decisão e por que seu Bianco, vou voltar para você, por que o dólar, né, assim, pode ser tão volátil? Por que diante disso, de uma fala como essa do anúncio do Haddad, de isenção de imposto de renda das pessoas que recebem até R$5.000 aqui no Brasil, afetou e fez com que que o dólar fosse valorizado em relação ao real? É a falta de confiança que o pessoal tem com o governo, quem quer que seja. Vamos fazer um exemplo de casa. Se você vai vender, vamos dar um exemplo, um automóvel, uma pessoa que ela não é uma boa pagadora, e que você vê que ela gasta mais do que, ela ganha 5 mil por mês, e você vê ela todo dia no bar gastando 6, 7, 8 mil reais. Esbanjando o dinheiro, não sabendo trabalhar muito bem. O mercado internacional, ou todo mundo internacional, vê o governo assim. Ele está gastando mais do que arrecada. Então, isso dá o quê? Isso dá uma falta de confiança. Você prefere vender seu carro para aquela pessoa que você conhece, dentro do seu rodeio familiar ou rodeio de amigos, para aquela pessoa que você conhece, que ela pontualmente paga todos os seus produtos. Você prefere vender por 10 mil reais para ele, ou prefere vender às vezes por 11 mil para alguém que você nunca vai ter a certeza se eles vão te pagar, ou em resumo, se ele vai dar um calote? Então essa falta de confiança faz com que isso. E daí, quem tem dinheiro aplicado aqui no Brasil, por que é que muita gente aplica dinheiro no Brasil, pessoas de fora ou moedas internacionais? Eles aplicam porque o juro brasileiro é um dos juros mais caros. E aí, por que eu estou ganhando um juro alto, mas de repente eu perco tudo, eu não vou receber aquilo. Aí ele pega o dinheiro dele, ele vai para um outro país, com mais segurança. O juro vai ser menor? Tá bom, vai ser menor, mas eu vou ter a garantia que o meu dinheiro está sagrado. O dia que eu quiser meu dinheiro, eu vou retirar.
Então, por isso que o dólar tem essa volatilidade, toda hora sobe, toda hora... Uma fala de um ministro, ele falou que nós iríamos diminuir nossas despesas, porém, com a medida que ele decretou, prova-se que não vai conseguir diminuir as despesas do governo. Aí o mercado assusta, sobe o dólar e o dinheiro daqui vai para fora. Muito bem. Vamos mudar de assunto? Vamos partir para o próximo assunto agora? Daiane, quer complementar? Pode? Sim, eu estava até assistindo esses dias alguns comentaristas, economistas, que falam sobre essa renúncia de receita. É como se eles estivessem abrindo mão de uma receita que vai garantir as contas, né? E da onde que eles vão tirar isso? Que é algo incerto, né? Eles levaram, né, esse plano de isenção de imposto de renda, e isso, consequentemente, vocês vão tirar esse encargo dos brasileiros. O Brasil vai deixar de arrecadar, eu acredito que seja em 40 bilhões, né? E da onde que vocês vão tirar esse dinheiro para pagar as contas, para cobrir esse custo? E aí que está a insegurança, porque eles colocaram a informação de que seriam taxados os mais ricos, né? Os super ricos, que são as pessoas que ganham mais de 50 mil reais por mês, segundo eles. Só que o mercado sabe, os economistas conhecem a realidade. Não é suficiente taxar os super ricos para que supra essa necessidade. E essa conta não está fechando, né? Vou tirar 40 aqui, eu vou pegar onde o restante? Daí agora, inclusive, eles colocaram mais algumas medidas, né? Alguns planejamentos de que vão tirar parte até de recursos que são muito importantes, como educação, inclusive. Eu vi lá no pacotão deles. E esse planejamento não está agradando o mercado, os economistas, os estudiosos. E isso acaba gerando uma desconfiança, fazendo com que o risco do Brasil seja maior. E por isso eu acredito que vai subir ainda mais o dólar. Seu Bianco, algo mais ou podemos pular para o próximo assunto? Parabéns com essa explanação da doutora aí. Eu acho que podemos pular para um outro assunto. Foi espetacular essa explanação. Matou tudo. Isso aí. Gente, vamos falar agora de milho, já que os preços, né, quando a gente fala de commodities, preço de soja, isso afeta o milho também, né? Eu vi aqui uma projeção, né, uma informação da TF Agroeconômica que diz que com a recente valorização dos preços internos, impulsionada pela alta nos valores das carnes e pela desvalorização cambial, né, o cenário é favorável para estratégias de plantio e exportação em 2024. Além disso, as tarifas comerciais que podem ser implementadas pelos Estados Unidos contra México e China, que a gente já debateu por aqui, inclusive, poderiam abrir novos mercados para o Brasil a partir de janeiro, elevando preços de exportação. Ou seja, para exportar pode ser uma ótima oportunidade, mas ao mesmo tempo a gente também vê oportunidade interna, com etanol de milho, com muitas plantas de milho dentro do nosso país. E a gente já debateu, inclusive nós três juntos aqui, que a depender dos custos, tem que colocar tudo na ponta do lápis, o produtor ou as empresas, elas têm que colocar tudo na ponta do lápis para decidir o que é melhor para ela, porque vai ter menos frete para levar da propriedade até uma planta de milho próxima a ele, ou vai escolher colocar tudo dentro de um navio e exportar para pagar um frete. Então, no final das contas, Daiane, qual seria a melhor escolha para o produtor ou para as empresas do agronegócio? É sentar, ter um parceiro, colocar tudo na ponta do lápis, porque são oportunidades, né? E só para complementar mais uma informação, que inclusive eu já falei aqui, até 2032, se o Brasil alcançar uma projeção que deve chegar a 13 a 15 milhões
deixa eu ver, de litros, até 2032 a gente vai ser recordista mundial. Nós seremos os maiores produtores de etanol de milho no mundo. Então, são oportunidades que a gente vê lá fora e aqui dentro. No final das contas, o que escolher? Jussan, muito bom esse seu ponto de vista. E falando sobre o milho ele é bom não só pelo fato do produto em si, o preço dele. O milho, se a gente for voltar lá atrás, ele é muito bom como segunda safra porque ele faz uma cobertura na lavoura, não deixando ela exposta. Então ela não perde umidade do solo. Então por isso que muitas vezes os produtores acabam escolhendo plantar ele como segunda opção de safra, né? Como safrinha. Mas vamos lá sobre os preços. Os preços dessa última safra de milho estavam bem ruins, porém só não estavam pior por causa da demanda interna. Porque aqui no Brasil a gente está, aqui no Mato Grosso inclusive, a gente está com bastante usinas de etanol, né? E que tem segurado a barra aí dos preços, porque a gente teve uma grande produção. Então uma alta demanda, né, acarreta a diminuição dos preços. Outra situação que fez impulsionar os preços do milho foi o atraso das chuvas, que a gente falou bastante, né? Esse ano foi um ano que atrasou muito as chuvas. E aí o que acontece? Atrasou as chuvas, reduziu a janela de plantio de milho. Muita gente vai reduzir, está pensando em reduzir lá a quantidade de milho que vai plantar, porque se plantar, muitas vezes pode faltar chuva naqueles milhos finais ali na hora de plantar a finalização dos milhos, né? E isso fez com que o mercado reagisse, né, a essa tendência de diminuição de plantio e o milho subiu. Agora a gente tem um fenômeno novo, já se estabilizou o plantio, já está quase todo plantado e a tendência é que a janela se prolongue um pouco e esses produtores continuem cumprindo com a meta de plantar o milho na sua lavoura total. Então o mercado está entendendo que vai ter uma quantidade grande de milho, né? É esse entendimento que fez com que recuasse um pouco dos preços. Porém, a realidade é que este ano nós atrasamos muito, né, o plantio da safra de soja. Eu acredito que esse ano vai ser um ano de redução de safra de milho, Jussan. Mas o mercado entende assim, está se regulando, então eles vão se ajustando conforme vai se reajustando à realidade. Porém, efetivamente a gente sabe que a janela não vai estender para frente. A gente acredita, né? Porque a gente não tem uma certeza, né? Tempo é algo que a gente não pode ter uma certeza absoluta. A gente tem previsões, né, de que a janela tem de ter muitas chuvas na época da colheita, então isso pode atrasar um pouco a colheita. E eu acredito que, vendo assim alguns cenários de alguns produtores, reduzam sim o plantio de milho. Porém, o mercado ele espera para ter essa certeza, né, para subir o preço. Para baixar, as especulações são suficientes. Para subir, a gente tem que ter mais certezas. Tá certo. Seu Bianco, quero ouvir tua opinião também, mas precisamos fazer uma pausinha, dá tempo de tomar uma água aí, vamos se preparando, molhar o bico, daqui a pouco a gente volta, quero ouvir tua opinião também. O Agrodebate volta já. Intervalo bem rapidinho, voltamos e prontos para continuar informando você. Já chamo o meu time aqui, Daiane Kirnev, que é especialista em agronegócios, e Odenir Zancanaro, o Bianco, especialista em negócios. Sejam bem-vindos de novo. No bloco anterior, Daiane falava aí, né, de produção, de especulação, de dados. Seu Bianco, quando se trata do preço do milho, com o milho, né, em alta, aí, com as plantas de etanol de milho Brasil afora, cada vez mais a gente vê notícias, mais uma planta de etanol de milho sendo aprovada, né, o projeto, vamos comer. Então a gente só vê crescendo essas oportunidades.
Ou seja, o milho está em alta, mas nós já conversamos bastante sobre custos, né, de exportação, por que não exportar? Inclusive em outro debate sobre esse mesmo assunto, né, do etanol de milho. E aí, num momento como esse, qual que é a melhor alternativa? Exportar ou manter aqui para dentro, para o mercado interno, para etanol de milho? Jossan, a exportação, principalmente hoje com o dólar alto, a exportação se mostrou assim bem viável. Porém, logística nossa, a logística do Mato Grosso é um pouco complicado. O frete para você levar isso até o mar, até Santos ou Paranaguá, é caríssimo. Então isso deixa o milho pouco competitivo. Para o sul do país, para a região que está mais perto dos portos, talvez a exportação é muito viável. Para quem está no centro-oeste ou para a região do Mato Grosso, a exportação não é muito viável. Porém, o que é que o milho está muito, vamos dizer, o mercado está muito aquecido. São essas fábricas de etanol que estão dentro do estado do Mato Grosso tomando conta. Vamos nos colocar como nós fôssemos um dono de uma fábrica de etanol dessas aí. O que vai acontecer? Já o milho, a doutora Daiane falou agora, a janela está um pouco curta, de repente, na época de colheita da soja, nós vamos perder aí uma semana, duas, em virtude que vai centralizar as chuvas ali. Consequentemente, se nós não conseguimos colher a nossa soja, atrasa mais uma semana no plantio do milho, e aí tudo isso reverte lá no final. Uma semana de diferença na janela da produtividade e da produção do Centro-Oeste equivale a milhões de toneladas. Agora, se nós nos colocarmos, então, imagina uma indústria dessas precisando ter 100 mil sacas de milho todo dia para moer e ela ficar aí um mês sem ter essa commodity para eles moer. Então, eles não podem correr esse risco. Em virtude disso, o mercado está muito aquecido ainda, estão buscando muito, estão contratando muito. Para quê? Se a indústria prefere pagar R$5, 3, 4, R$5 a mais por saca de soja do que ficar dias parado. Ela não quer correr o risco de ficar sem ter matéria-prima para moer. Hoje de manhã mesmo eu estive conversando com um amigo nosso da KSB, falando que milho chegaria, essa semana chegou aí a R$55 a saca. Então isso por quê? Por causa dessa demanda essa prevenção dessas indústrias para que tenha matéria-prima para eles moer. Imagina uma indústria dessa que vale 2 bilhões de reais ficando parada aí uma semana por falta de matéria-prima. Incabível para eles, incabível. Então, o custo deles, esse custo, se eles pagar um pouquinho mais por uma saca de milho, eles repassam no próprio produto, no etanol ou no DDG. Então, esse é o pensamento dos produtores, da indústria. Quanto à produção, Daiane foi muito clara. De repente, nós vamos atrasar o plantio um pouco. O plantio de soja atrasar um pouco e nós, o Centro-Oeste está com muita, como é que eu vou dizer, uma previsão de muita chuva na época da colheita e dificilmente a gente vai poder sustentar essa janela. Outro fator assim é que o Mato Grosso do Sul está tendo veranico na parte onde também poderia ter uma produção um pouco melhor de soja e de milho. Isso também são fatores que elevam o preço tanto de soja como de milho. Ou seja, o produtor rural, ele está podendo escolher, né? Ele pode escolher para onde ele faz, o que ele faz. Então, eu acho que antes, não sei se existiam problemas, né? Talvez a Daiane vá falar melhor sobre isso,
mas se ele encontrava problemas, entraves na hora de vender o seu milho, hoje com essas plantas de etanol, de milho, acho que os problemas reduzem, né, Daiane? Sim, Jação, o mercado de milho ele nunca foi um problema assim com relação à falta de consumo, né, falta de comprador. O principal problema do milho é o preço mesmo. Ano passado, a última safra, quer dizer, a gente teve os valores aproximadamente R$30, R$33, e o valor às vezes fica, claro que o mercado chegou a R$40, mas só que assim, pontualmente, né? A gente vê a dificuldade mesmo maior que eu vejo do milho é com relação a valores. Porque daí, se muitas vezes o produtor paga frete, paga padronização, aí fica quase inviável, né, Jossan? Porque daí a gente tem mais impostos em cima, o valor líquido fica muito baixo. E a gente sabe que o valor para a produção de milho ele tem um valor alto, né? Porque o adubo custa bem caro. E então, esse é um dos fatores que, assim, o milho planta-se quem colhe muito bem. Então, dependendo da área, às vezes nem é muito bom plantar, né? Porque o lucro acaba ficando ali, que a gente não tem que pensar só no custo de plantio e no custo do produto em si. Ele tem que girar todo ano, né? Equipamento, maquinário, funcionário, para ele ver se vale a pena ou não apostar nessa cultivar. Por isso que eu falei que muitas vezes continua se tendo essa crescente do milho por causa da cobertura de solo, não por causa dos preços. Seu Bianco, antes na tua fala, você falou, fazendo uma comparação, né? Através da minha pergunta, se a gente exportar ou se vender interno, que seria melhor. Eu até por um momento eu fiquei aliviado, porque eu pensei assim, muitas vezes a cabeça do consumidor poxa, como que um produto como a carne, por exemplo, que às vezes a gente tem até aqui do nosso lado, às vezes é mais caro para nós do que para quem compra lá fora, ou enfim, né, como que aqui do nosso lado não é mais barato? E aí, falando dessa parte de vender aqui para dentro, industrializar, eu passei a entender, por um momento eu comecei a pensar, poxa, que alívio, ainda bem que está vindo para plantas de etanol de milho, que é do ladinho, então pronto, vai baratear. Mas na tua fala, você disse, às vezes a própria indústria vai querer pagar R$5, R$6 a mais para não deixar que o produto seja exportado e segurar ali para que ele não fique parado. Então, no final das contas, não é uma solução de um problema para o consumidor final, né? Exato, Jossan. O consumidor, o produtor, ele tem duas chances aí. Ele pode exportar ou ele pode ter esse mercado interno aqui, principalmente do Centro-Oeste. O Centro-Oeste tem essa grande vantagem, que são essas empresas de etanol, se falando especificamente do milho, né? E isso tudo está trazendo muita vantagem para o produtor rural. Eu acredito assim que a gente possa, com o passar do tempo, a gente deixar quase toda a nossa produção aqui dentro de Mato Grosso, dentro do país, não havendo essa necessidade de exportação. A exportação, para a gente ter um pouco mais de noção, tudo que você for exportar ou importar, trazer produto de lá ou levar, o frete te custa aí, vou dar um chute para a gente trazer lá de São Paulo, em torno de 40 centavos o quilo. Então, eu vou levar milho a R$40 a saca, vai me custar lá, vai chegar lá lá em Santos, a 60. Então, esses valores, de repente, fica muito caro para levar para lá. Enquanto que se nós levar o etanol, ou se nós levar o frango pronto, ou se nós levar a carne pronta, 40 centavos em cima do valor de 1 quilo de carne, não representaria tanto quanto no valor da saca do milho.
Então, por isso que essas fábricas de etanol na região do Mato Grosso são muito vantajosas para o produtor rural. Daiane, para a gente encerrar esse assunto, o seu Bianco falou que quem está no milho, o produtor de milho tem uma grande vantagem aí. E quando a gente fala isso, a gente tem que ter um cuidado muito grande também, porque o telespectador que nos assiste, caso não tenha um conhecimento, né, muito grande sobre como anda o mercado, está pensando que o produtor está feliz da vida, esbanjando, está tipo Tio Patinhas ali, uma piscina de dólar e pulando e nadando lá dentro. Mas as coisas não são bem assim, né? Talvez agora ele esteja até se recuperando de perdas anteriores. Sim, José. Inclusive, essa última safra, acredito que tenha sido muito dura para o produtor rural que plantou seu milho e não colheu pelo menos 100 sacas, né, com o valor 100 sacas por hectare. Porque, como a gente já falou aqui em outros programas, não é o produtor que precifica o produto dele. Não é ele que coloca o preço, é o mercado. Infelizmente, ele vai vender o preço que estiver no mercado, ou se ele tiver condições de segurar armazenado, ele segura no seu armazém. Mas ele não dita as regras do jogo. Então, às vezes, ele tem um custo e acaba vendendo até mais baixo do que o que custou, né? A indústria não. A indústria ela vai vender e vai repassar os reajustes. Então, o produtor rural, às vezes, ele consegue, sim, realmente oferir bons lucros, né? Mas não é a realidade, principalmente do milho, na maioria das vezes. Dias de luta, Jossan, dias de glória. Jossan, só para a gente... só para mim, às vezes a indústria ou o comércio, eles ganham muito, eles não perdem dinheiro, por quê? Você recebe um produto hoje e quer vender, 2, 3 dias depois você vende. O produtor rural, ele planta ou ele compra, tem produtor rural hoje comprando adubo para safra de soja do ano que vem. Então, você veja bem, é um ano adiantado. Ele vai colocar isso, milhões de reais jogados na terra, sem saber o resultado disso. Lógico que nós temos uma previsão de chuva, só que o produtor rural é muito herói nisso. Se ele travar preço, vamos dizer, a tendência de mercado diz hoje para travar preço. Ah, não, você não deve travar preço porque deixa correr para a gente ver essa insegurança do governo. Eu só quero contar um assuntozinho que ocorreu comigo mesmo. Ano passado, na época de fevereiro, por ali, tinha regularizado as chuvas do Mato Grosso. Aí o pessoal plantou milho e aí eu falei, vai dar milho aí e o preço do milho que estava R$ 38 reais, eu falei, esse milho aí vai vir para 28, minha previsão seria de 28. Eu tinha uma saquinha de milho, simplesmente travei para entregar até julho e para mim receber em 30 de agosto, a que preço? A R$ 35 reais. No dia 30 de agosto, ele estava R$ 44 reais. Então, teoricamente perdeu ou deixou de ganhar, né? Agora, o produtor, ele tem isso que, de repente, hoje o milho está aí que pode travar até a 50, alguma coisa assim. Não vou travar. De repente, daí, quando você tiver o produto na mão, você vai vender a 35. Então, o produtor, ele, sofre demais mesmo, né? Faz parte, é isso aí. E tem que pegar o pacote todo, né? Não adianta. Não adianta, não vai viver só de glória também, não, né? É isso que eu falei agora há pouco e diz a música, né? Dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias. Podemos mudar de assunto, minha gente? Vamos lá. Não ouvi as respostas, mas vou movendo por aqui. Podemos. Vamos falar de seguro rural? Vou falar de seguro rural porque existe uma projeção, uma tendência, um monitor de tendências do agronegócio brasileiro, encomendado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo,
revelou que 36% dos 514 produtores agropecuários brasileiros consultados não têm intenção de adquirir seguro para a próxima safra. Quando a gente fala de seguro, né, muitas vezes é uma ótima opção, principalmente para quem tem um produto aí a céu aberto, né, como a gente sempre fala por aqui. A rejeição ao serviço ela é a maior entre os pecuaristas, com 48% de desinteresse, enquanto 33% dos agricultores também afirmam que não pretendem contratar o seguro. Então, 33% de agricultores não querem contratar seguro rural. Para que a gente possa entender isso tudo melhor um pouco, Daiane, talvez você consiga explicar para nós o que seria esse seguro rural? Jossan, seguro rural, ele é bem parecido com aquele seguro que a gente faz lá do nosso imóvel, né, do nosso carro. E o que acontece hoje com o seguro rural? Ele cobre o custo efetivo. Por exemplo, se eu vou plantar soja, espera-se que a média ali de colheita ali, de custo, seja uma média de custo assim, uns 40 sacos por hectare. Então, esse seguro ele vai cobrir aquele custo, que é uma média ali que eles fazem. Não é o lucro que eu realmente iria oferir se fosse uma safra normal. Mas qual que é o grande problema desse seguro rural? Hoje, ele não é tão praticado aqui no Mato Grosso, porque ele é caro, ele é muito caro. Vamos fazer uma comparação com o mercado. O mercado compra uma caixa de leite por R$10 e vende por R$11. Vamos supor que essa caixa de leite seja minha soja. Vou fazer uma comparação assim. Então eu vou lá comprar essa caixa de leite por R$10 e vou vender por 11. Aí se eu for contratar o seguro, hoje ele custa 60 centavos. Hoje. Será que eu vou querer contratar um seguro? Ou eu vou arriscar perder a caixa de leite na estrada, ela vencer? Então, muitas vezes, o produtor rural ele pensa assim, eu vou deixar correr o risco, porque senão, às vezes, nem compensa, não vale a pena, porque ele tem tantas despesas, o lucro dele já é tão reduzido. Eu sei que foi uma comparação, assim, às vezes até esdrúxula, simples, mas hoje, a situação que está o seguro rural, os preços, os patamares, é muito inviável ainda. Então a gente vê produções assim que são mais seguras, que são produções de cana-de-açúcar, de soja, que não é tanto, mas assim, o risco não é tão alto, as pessoas tendem a não querer fazer. Qual que é a tendência? Eu vi que o milho é uma tendência que o produtor rural tem mais interesse em fazer seguro, porque a gente sabe que tem época ali de seca, fogo mais constante, o risco é bem maior, né? E outra situação, Jossan, a gente fala de seguro aqui, não é uma realidade ainda justamente por causa do preço. E a gente sabe que quando a gente tem um lucro muito reduzido e um seguro muito alto, às vezes a gente prefere arriscar e continuar ali com o nosso lucro. A gente sabe que o valor em jogo não é só o valor do lucro, né? Com certeza não é só o valor do lucro. Como o Bianco acabou de falar, é um investimento milionário jogado na terra, esperando, aguardando, né? Porém, eu acredito que grande parte dos produtores que não querem fazer agora, né, o seguro ainda é por causa do alto preço dos seguros. E na semana passada, no dia 26, né, foi aprovada a Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados, deu um passo importante, segundo a agência FPA, da Frente Parlamentar do Agronegócio, para ampliar o alcance do programa de subvenção do Prêmio do Seguro Rural, com a aprovação de um substituto ao projeto de lei 209 de 2024. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, a gente faz uma pausa bem rapidinha e o Agrodebate volta já.
Agrodebate de volta. Dona Daiane Kirnev, especialista em agronegócio, e seu Odenir Zancanaro, o Bianco, especialista em negócios. Cheguem comigo aqui de novo. Continuamos o debate. Estávamos falando no bloco anterior sobre seguro rural e a manifestação de produtores, né, agricultores principalmente, de não querer contratar o seguro rural. Na semana passada, será que a gente pode considerar como um respiro, um alívio para o produtor rural, a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados conseguir ampliar o alcance do programa de subvenção do prêmio do seguro rural, incluindo os saldos remanescentes do ressarcimento das contas PIS e PASEP como fonte de financiamento no programa de subvenção ao prêmio do seguro rural? Será que isso é uma notícia boa, seu Bianco, ou é mais uma vez, como a gente já falou por aqui, anúncio de Haddad, de isenção de impostos, talvez seja um momento volátil para o mercado? Sam, eu acredito que ainda produtores rurais, a gente não conseguiu entender muito bem ainda o que é esse seguro rural e não temos segurança. O seguro, como sendo um próprio... Você faz seguro para você não usar. Nessa teoria ou nesse pensamento, todos nós achamos o seguro caríssimo. Por quê? Porque se você usar, ele vai te custar mais caro o ano que vem também. Então, a região, pelo menos centro-oeste, ela não tem grande problema de secas. Então, provavelmente, nesses percentuais que você falou, que o pessoal muita gente não querendo o seguro, eu vou dar um chute aí que o centro-oeste, em virtude de que a gente não tem muito problema de seca, eu acho que 95% dos produtores aqui não irão querer contratar esse seguro. Talvez regiões do Brasil em que a cada 5 anos tem 3 anos de seca, para essa região vamos dizer, um seguro se torna seguro. Uma segurança para eles em virtude de que quase a cada 5 safras eles perdem 2 ou 3. Então, o seguro seria uma maneira de retornar esse capital investido para eles. Agora, o governo federal ele tem que, na prática, colocar muito melhor essas regras desse seguro. E, teoricamente, ele teria que fazer algum subsídio. Semana passada, aquelas brigas entre Carrefour e Danone, a gente viu que o governo francês protege o produtor rural deles lá de tudo que é maneira. E aqui no Brasil nós não temos produção, nós não temos segurança nenhuma. Eu fico abismado quando eu ouço as notícias que o governo federal destinou para a agricultura tantos bilhões de reais de financiamento para a agricultura, como se isso fosse uma doação. Pelo amor de Deus, esse dinheiro é um dinheiro emprestado, o governo cobra juro, e daí ele larga na mídia que está como se fosse uma doação para os produtores rurais. E nem o produtor, nenhum de nós se lembra de repente falar, gente, eu vou pegar esse dinheiro emprestado, eu vou pagar o mês que vem, aqui 6 meses, com a minha produção mesmo, que eu não sei se eu vou produzir. E além disso, eu não vou pagar, não o capital que eu peguei, com mais juros. Então, esses são fatores que o produtor, de repente, não reclama. Isso nós deveríamos nos atentar e começar a reclamar. Daiane, só para a gente fechar, que o nosso tempo já está acabando, quando se fala disso, né, só lembrando para o telespectador também, isso é um projeto, né, e segue para análise nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e de Cidadania, mas na justificativa do deputado Pezente, que é relator do projeto, a medida ela representa uma oportunidade estratégica para fortalecer a proteção dos agricultores, o seguro, né, contra riscos climáticos, pragas, flutuações de mercado. Mas ele complementa também, destacando que o uso desses recursos remanescentes do PIS/PASEP pode trazer mais estabilidade financeira ao seguro rural,
que é frequentemente limitado por oscilações no orçamento público. Mas com a adesão de produtores diminuindo, será que isso se torna de fato uma vantagem? Jussa, eu acredito, como eu já falei, pontuei, né, que uma das desvantagens do seguro e essa rejeição, falta de adesão, seja o custo. Trazendo um subsídio, esse seguro ficaria mais acessível, porque hoje quem que consegue contratar um seguro rural? Poucas pessoas, só empresas grandes. Então a gente vê que é necessário esse subsídio para que eles possam aderir a esse seguro e ter uma segurança na sua rentabilidade. Olha quantos produtores estão em recuperação judicial por causa dessa questão climática que teve esse ano. Garanto a vocês que se tivessem seguro não teria esse montante de recuperação judicial. E muito também que a gente pode atrelar em relação à falta de pagamentos, daí também dos financiamentos, né, por falta de recurso. Com o seguro isso não estaria acontecendo, então é uma troca. Minha amiga, muito obrigado por hoje e sua participação. Muito obrigada a você, muito obrigada, Bianco. Muito bom ter você de volta, seu Bianco. Tenha uma boa noite a todos. Seu Bianco, complemento a fala dela. Muito bom tê-lo de volta. E obrigado por hoje. Paulo, obrigado a vocês dois. Muito obrigado da companhia. Sempre é um prazer estar com vocês. Obrigado e boa noite. Amanhã estamos juntos. Daiane, tira uma folguinha nada, que vai continuar trabalhando, mas não aqui conosco, né? Não aparece mais essa semana, mas semana que vem está de volta, né, Daiane? Um beijo para vocês. Obrigado por hoje. Você ligado no Agrodebate, amanhã tem mais. Não perca. Uma boa noite para você.